Boa noite, irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Glória a Deus. Tudo jóia, graças a Deus. Tempo de jejum é tempo de muitas lutas, tempo de muitas provações, mas é tempo também da gente ver o milagre de Deus na nossa vida. É tempo da gente descobrir diante do Senhor aquilo que Ele deseja transformar a nossa vida, aquilo que Ele deseja alcançar os nossos corações e aquilo que Ele quer transformar na nossa vida. Tempo de jejum é tempo de se avaliar diante de Deus e permitir o Espírito Santo entrar nos nossos corações e fazer uma mudança na nossa vida. Amém? Bom, nessa noite eu queria compartilhar com você um texto da palavra que se encontra ali no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 39. Lucas 1, 39. Se você tiver com a sua Bíblia aí, queria que você lesse comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 39. Amém? Lucas 1, 39. A palavra de Deus nos diz o seguinte: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aleluia. Eu queria compartilhar com você um versículo que está aqui escrito no versículo de número 41, e é nele que eu quero me deter. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A palavra possuída aqui é a palavra que denota ser cheio do Espírito, ou ser revestido com o Espírito Santo. Agora olha que interessante. O que fez Isabel ser revestida do Espírito Santo? O que veio sobre ela? Qual foi a característica daquilo que a encheu, que revestiu a vida dela da vida do Espírito Santo? Qual foi a característica aqui nesse texto que fez com que ela fosse permeada com o Espírito Santo? Olha, nós estamos jejuando e orando para viver uma vida cheia de Deus, amém? Nós estamos jejuando e orando por uma vida cheia do Espírito. E o que fez Isabel ser uma mulher cheia do Espírito? Olha o que a Bíblia diz, que quando Maria chegou na casa dela e ela saudou Isabel, a criança no ventre de Isabel se estremeceu por ouvir a voz de Maria. Mas por causa da voz de Maria ou por causa do filho que estava no ventre de Maria? Jesus. Isso é uma realidade espiritual que a gente precisa aprender e que você também precisa aprender. E é uma realidade espiritual que o mundo usa um chavão, uma frase que ela é parcialmente verdade, que diz o seguinte: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ela é parcialmente verdade. Por que é parcialmente verdade? Porque Jesus era chamado de amigo dos pecadores. Jesus era chamado de amigo dos glutões. Por quê? Porque eram esses que estavam à sua volta. A Bíblia diz que o Senhor veio para aqueles que eram os rejeitados, para aqueles que eram os abandonados. Foi para esses que Jesus veio. E foi no meio desses que Jesus fez o milagre. Enquanto Jesus estava perto ali dos religiosos, dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, Jesus ele era categórico e era incisivo e firme com esses. Com esses, Jesus os chamava de raça de víbora, sepulcro caiado. Com os religiosos, Jesus tinha uma postura muito mais aguerrida e muito mais áspera, até muito mais confrontativa do que com os próprios pecadores. Com os pecadores, Jesus sempre se mostrou amoroso, Jesus sempre se mostrou compassivo, Jesus sempre se mostrou misericordioso.
Com os pecadores, Jesus sempre demonstrou a graça de Deus na vida deles. Agora, com o fariseu e com aqueles que carregam em si a verdade da mensagem, mas não vivem a verdade da mensagem, a esses Jesus é duro, Jesus é firme, Jesus é confrontativo. Jesus deseja eliminar desses que carregam a mensagem, sabe, toda a hipocrisia que eles vivem. Agora, com o pecador, não. Por isso que eu disse para você que essa frase dita no mundo, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, ela é parcialmente verdade. Mas existe aqui na palavra de Deus uma realidade que a gente encontra ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a palavra. E essa realidade espiritual é as pessoas com a qual você se relaciona, elas acabam determinando o propósito de Deus na sua vida. Se existe uma escolha que eu e você precisamos fazer na vida, é perto de quem que a gente quer andar. Perto de quem que a gente quer andar. Por quê? Porque isso determina, sim, para onde nós vamos chegar. Até onde nós iremos, inclusive. Qual vai ser o percurso que nós vamos caminhar. Para onde nós estamos indo. Isso fala um pouco das pessoas que a gente escolhe para estar perto de nós. Ou para que nós estejamos perto deles. Qual que é o tipo de gente que você escolheu estar perto de você? Sabe, a palavra de Deus diz que carnal atrai carnal. E espiritual atrai espiritual. Quem vive atrás de gente carnal, carnal será. Agora, quem anda perto de gente espiritual, espiritual será. Agora, me entenda, o espiritual aqui não é aquele sujeito espirituoso, sabe? Aquele sujeito que carrega uma aparência de espiritualidade, mas ele não tem espiritualidade nenhuma. É aquele que vive de aparência, é aquele que vive de encenação. É aquele sujeito que vive com uma máscara de cristianismo, mas o cristianismo puro e simples ele não carrega. A verdade de Deus ele não carrega. Entende? A dignidade de Deus ele não carrega. O caráter de Deus ele não carrega. Ele não carrega a misericórdia de Deus na vida dele. Ele não carrega o amor do Senhor na vida dele. Mas ele carrega a Bíblia debaixo do braço. Ele carrega uma aparência toda sacerdotal. Mas que se você se relaciona com ele, você não consegue perceber a vida de Deus na vida dele. Entende isso? Sabe, a palavra de Deus é muito clara. Isabel atrai Maria e Maria atrai Isabel. Os dois filhos que estavam no ventre de ambas eram profetas de Deus, eram homens de Deus. Jesus, filho de Deus. E o filho de Isabel era João Batista, era o profeta do Senhor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Entende? Da mesma forma como o carnal atrai carnal. Jacó sempre atrai Labão, e Labão sempre atrai Jacó, o enganador. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que você pode fazer a escolha. E que escolha que você tem que fazer? Quem é que você quer estar perto de você? Sabe, gente que fica perto de gente que fala mal dos outros. Gente que fica perto ou que tem amizade com um fofoqueiro. Gente que vive com gente fofoqueira. Gente que vive com gente maledicente. Gente que vive com gente com boca suja. Sabe, tem coisa que não condiz mais com a vida cristã. Tem coisas que não condiz mais com o homem de Deus. Entende? Mas aí alguém pergunta, pastor, mas como que eu faço? Para poder separar isso. Olha, irmãos, a Bíblia diz que a gente deve separar o santo do profano. Eu me lembro de uma vez lá na igreja em Goiânia que alguns irmãos deixaram de ir no culto de jovens para poder evangelizar. Aí disseram eles que tiveram uma impressão do Espírito de entrar numa boate para poder evangelizar dentro da boate, na hora do culto de jovens. Aí eles vieram contar a experiência, né, para os pastores com muita intensidade, com muita alegria, porque eles deixaram de estar no culto para ouvir a voz de Deus e pregar para outras pessoas dentro de uma boate. E o pastor fez uma pergunta para eles, o seguinte, falou, irmãos, ao entrar naquela boate lá, vocês conseguiram mudar as músicas? Vocês conseguiram parar o que estava acontecendo lá dentro? Vocês conseguiram fazer diferença no que estava acontecendo ali? Aí eles disseram, não, a gente conversou com um ou com o outro. Aí ele perguntou, quantas pessoas aceitaram Jesus?
Quantas pessoas se arrependeram? As pessoas que estavam em volta de vocês, de fato, tiveram a experiência de novo nascimento ou de quebrantamento? Entende? Não. Mas eles, naquele intuito de dizer que ouviram a voz de Deus, foram para lá, deixaram de estar presente no culto, mas nada aconteceu. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, preste atenção. Para a gente fazer a diferença, a gente precisa carregar Cristo. E Cristo tem que fazer a diferença dentro das nossas vidas. E a gente tem que escolher qual é o caminho que a gente vai escolher, qual é o lugar que a gente vai frequentar, a gente tem que escolher quais são as amizades que a gente vai ter, a gente tem que escolher muitas coisas da nossa vida. E na medida em que a gente vai crescendo e avançando, a gente vai descobrindo que tem certas coisas que a gente tem que continuar escolhendo. Por exemplo, as amizades de alguém que é solteiro é diferente das amizades de alguém que se casou. Não dá para viver com as mesmas amizades de um monte de gente solteirão. Imagine eu casado há muitos anos, há 22 anos, eu casado e vou ter amizade com gente que é solteira e vou sair com eles. Um monte de gente que é solteira, boêmio, não faz sentido, entendeu? Ah, mas então eu não posso ir para ter amizade e pregar para eles? Bom, você pode pregar para eles de muitas formas, você pode orar por eles de muitas formas, você pode convidar eles para vir para a sua casa, entende? Mas tem coisas que não condiz mais com o Senhor. Tem coisas que não condiz mais com uma vida cheia do Espírito. Entende o que eu estou dizendo? Olha, Jesus é muito claro em dizer isso na sua palavra. O carnal atrai o carnal. O espiritual atrai o espiritual. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que fazer escolhas. E a gente tem que escolher quem vai estar ao nosso lado, quem vai estar perto da gente e aqueles que a gente tem que abandonar e deixar. Tem certas amizades que eu tenho que abandonar e que eu tenho que deixar. Tem certos lugares que eu tenho que abandonar, que eu tenho que deixar. Porque aquilo não condiz mais com a minha própria vida. Não condiz mais com aquilo que eu creio. Entende o que eu estou dizendo? Não condiz mais com aquilo que o Espírito Santo deseja na minha vida. E uma vida cheia do Espírito é saber pela sabedoria do Espírito, é saber pela verdade de Deus, pelo zelo do temor do Senhor, aquilo que eu tenho que deixar e aquilo que eu tenho que abandonar. Agora, preste atenção, essa é uma escolha sua. Essa é uma escolha que você vai ter que fazer. Essa é uma decisão que você tem que tomar. E que se você continuar batendo na tecla e não abrir mão daquilo que você tem que abrir mão, o Senhor simplesmente deixa você viver de acordo com o seu conselho. O Senhor deixa você viver de acordo com a sua vontade. Entende? Mas isso pode te levar por caminhos que não seriam tão agradáveis assim. Isso pode fazer com que você experimente por coisas que não deveria experimentar. Sabe por quê? Porque você está quebrando princípios. Princípios a gente nunca quebra. Princípios a gente não quebra. Sabe? Leis a gente quebra por outra lei maior. Mas princípio a gente nunca quebra. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar no seu coração nessa noite. Que você possa ter sido tremendamente abençoado. Queria orar por você, Pai. Que nesses dias o Senhor nos dê sabedoria de como devemos nos portar, ó Deus, debaixo dessa vida cheia do Espírito. Que o Senhor nos ensine e nos mostre aquilo que temos que abandonar, outras que temos que recusar, outras que temos que deixar para trás. Senhor Jesus, mostra-nos o caminho do Senhor. Revela-nos, ó Deus, o teu coração e a sua vontade. Que haja em nós, ó Deus, o mesmo coração que houve em Jesus Cristo. E que nós possamos, ó Deus, discernir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.